Olá! Um espelho da administração pública para que o cidadão possa observar todos os passos com maior atenção. Há cerca de uma década foi criada a Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, que torna pública e acessível todas as atividades do serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal. E as informações vão desde saber quanto ganha um servidor, checar despesas e receitas e até mesmo sobre a publicação de um concurso público. Vamos saber mais sobre isso no Preservar a Lei, que começa agora. As atividades do Estado são públicas, fora aquelas expressas na legislação. O acesso à informação é uma garantia constitucional. Estados, municípios e União devem dar publicidade aos seus atos governamentais. O acesso à informação está previsto na Lei 12.527, de 2011. Na esfera federal, o Portal da Transparência materializa a obrigatoriedade exigida pela norma. Ele traz, por exemplo, desde a folha de pagamento de servidores até a transferência de recursos para órgãos da administração direta e indireta. Para informações sobre um órgão específico, é necessário preencher um formulário junto ao órgão e justificar os dados solicitados. A administração pública tem um prazo de no máximo 20 dias para concedê-la ou não, de acordo com o sigilo previsto em lei, podendo prorrogá-lo por mais 10 dias, mediante justificativa. Cidadão bem informado é um eleitor consciente que tem nas mãos uma valiosa ferramenta de controle social das ações do Estado. Por isso, preservar os direitos e garantias é lei. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Administrativo, Fábio Galvão, e com a gerente de projetos da Transparência Brasil, Marina Iemiri Atoge. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. E eu começo com o doutor Fábio. Quais foram as principais conquistas da LAI? E também, durante a pandemia, eu queria que o senhor esclarecesse, teve aí uma restrição. Queria que o senhor explicasse a respeito disso. É uma conquista realmente da sociedade brasileira, né, da cidadania, né, do nosso país, porque ela regulamenta, né, um direito constitucional, que é o direito de acesso a informações públicas. Então, como foi mencionado na abertura do programa, essa lei permite, no âmbito do governo federal, dos governos estaduais e também municipais, que o cidadão possa requisitar informações de interesse não só dos cidadãos, né, da coletividade, mas também de interesses pessoais, né, para tutela dos seus direitos, né, enquanto cidadão, na via judicial e também na via administrativa, informações essas que não podem ser negadas de acordo com o que diz o próprio artigo 21 da lei. Com relação também ao que foi mencionado, né, durante a pandemia nós tivemos aí a Lei 13.979 de 2020, e onde foi incluído pela medida provisória 928 de 2020 um dispositivo que limitava o acesso à informação ou a necessidade, né, de se responder o pedido de acesso à informação no prazo legal, dependendo da situação do órgão, né, dos servidores estarem em quarentena, estarem em trabalho remoto. E, felizmente, nós tivemos uma decisão do STF que, atendendo, né, um pedido feito numa ação direta de inconstitucionalidade, exatamente reveu essa posição, né, e suspendeu esse artigo da lei, determinando, então, que vale, assim, o prazo, né, tem que ser observado o prazo para responder o pedido de acesso à informação. Então, essa liminar concedida na ADI 6351, suspendendo a eficácia do artigo 6b da Lei 13.979, reputo também que foi uma conquista, um avanço nesse período da pandemia, nós preservarmos uma conquista que a própria Lei de Acesso à Informação já tinha nos permitido lá atrás, em 2011. Eu queria falar também com a Marina, ela que representa aí a Transparência Brasil. O que mudou na relação entre Estado e o cidadão? E eu queria saber se é realmente transparente a lei. Queria que você fizesse um balanço para a gente. Acho que o mais legal da Lei de Acesso à Informação, uma das coisas mais interessantes da Lei de Acesso à Informação, é que ela foi construída pela sociedade também. Ela foi uma conquista da sociedade construída pela sociedade, né? A Transparência Brasil,
a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e outras organizações participaram ativamente da formulação da lei, e aí quando ela é sancionada, ela traz uma aproximação muito maior do cidadão e o poder público, né? Ela torna a relação muito mais igualitária, vamos dizer assim, ela dá a paridade de armas, que é um termo muito usado no direito, inclusive, em que o cidadão não precisa, ele tem o direito de pedir informações e o Estado tem o dever de respondê-lo sob determinadas regras específicas. Então, ele tem um prazo específico para responder, ele deve responder, ele não pode se omitir. Você tem formas de recorrer da resposta, se a resposta não é satisfatória, se a resposta está ilegal, fora, claro, a grande gama de informações que foram abertas a partir do momento em que a Lei de Acesso à Informação estabeleceu critérios mínimos de transparência ativa, que a gente chama, que é basicamente divulgar um tanto de informações que são de interesse público, que justamente dizem como o poder público funciona, como ele gasta o seu dinheiro, ou como ele contrata, como ele faz concursos públicos, sem que a gente precise pedir. Então, isso transformou muito, aprofundou, vamos dizer assim, a nossa democracia nesse sentido, de aproximar os cidadãos do seu governo. Bom, e vamos agora assistir a um vídeo explicativo sobre a Lei de Acesso à Informação. O vídeo foi produzido pela Agenda Pública, que é uma OCIP, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Vamos assistir. Maria precisa pegar um ônibus para se deslocar pela cidade. Para conseguir se organizar melhor, ela queria saber qual é o horário que o ônibus sai do terminal, qual o seu trajeto e os pontos de parada. A Maria está atrás de uma informação que é pública. Como podemos ter acesso a esse tipo de informação? As informações públicas devem ser transparentes e disponíveis, de forma acessível, em sites oficiais e em locais visíveis a todos e todas. Acessar uma informação é um direito de todos e todas e está garantido na Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, em funcionamento no nosso país desde 2012. Nela ficou definido quais são as formas de saber mais sobre a Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. E não só, você também pode saber mais sobre o que os legislativos, os vereadores e deputados e judiciário estão fazendo. A lei é nosso principal instrumento de transparência pública. É possível acessar as informações que já estão em páginas oficiais da internet. Se uma informação não estiver disponível, qualquer pessoa pode fazer um pedido de acesso à informação. Os pedidos podem ser feitos pela internet ou presencialmente. Com essas ferramentas, é possível encontrar mais informações que facilitem o dia a dia e melhore a vida das pessoas. Por exemplo, com informações da LAI, foi possível descobrir quais locais de trabalho foram punidos por situações como trabalho escravo. Ainda, saber como está o andamento de uma obra pública ou onde estão as árvores de uma cidade. Por fim, o cardápio da merenda de escolas públicas. Doutor Fábio, em caso do pedido de informação sobre um órgão específico, a administração pública pode ou não dar essa informação. Qual é o critério? O que está estabelecido na legislação? Como eu mencionei anteriormente, né, existem alguns critérios. Um deles é não se poder negar o pedido de acesso à informação quando o peticionante ele quer usar essa informação para tutela de um direito dele judicialmente ou em um outro processo administrativo, por exemplo. Mas existem, sim, informações que estão resguardadas, né, sob o regime de sigilo, e a própria lei descreve, né, como falou também a Mariana Toge, um sistema recursal para quando o pedido ele é negado, né? Então, esse pedido feito ele tem 20 dias para ser respondido. Uma vez que haja resposta negativa, o peticionante ele pode oferecer um recurso, a autoridade hierarquicamente superior dentro do órgão, né? Dentro da entidade pública, ela tem que avaliar esse recurso e, se ainda assim houver um indeferimento, que tem que ser manifestado no prazo até 5 dias, né, a resposta desse pedido de recurso, aí então entra a Controladoria Geral da União
fazendo, então, uma espécie de correção desse sistema, né? Então, do recurso à entidade, né, ao chefe, né, hierarquicamente superior, cabe também ainda, na última instância, no último momento, cabe o recurso à Controladoria Geral da União. De outro lado, a gente também tem hoje, né, o portal do acesso à informação, que é o www.gov.br/acesso à informação. Lá também é um canal disponível para fazer esse pedido de acesso. Então, eu diria que a negativa hoje de um pedido de acesso à informação ela está muito mais difícil de acontecer porque nós temos esses direitos, né, de acesso a informações de várias naturezas, muito bem resguardados, não só pela legislação e pelo decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação, o decreto 7724, mas também por decisões já administrativas no âmbito da CGU e também decisões judiciais que garantem esse acesso à informação. O que a gente observa, sim, embora a lei tenha, né, determinado sigilos muito claramente, a gente observa que a aplicação desse sigilo e mesmo a negativa de acesso a informações com base nesses sigilos tem sido um pouco subjetiva demais. Ela, obviamente, envolve um grau de subjetividade, de interpretação, mas ela tem sido um pouco subjetiva demais. E aí, um exemplo recente, por exemplo, foi o pedido de acesso à informação que um jornalista fez recentemente, no começo de junho, pelo processo administrativo relativo ao general Pazuello sobre sua presença num ato político, de caráter político. O processo administrativo já foi encerrado, ele já teve uma decisão a respeito dele, então, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, ele teria consulta livre. Mas, em resposta a esse pedido, o Exército decretou ou disse que o documento está sujeito a um sigilo de 100 anos, porque contém dados pessoais. Então, você tem uma discricionariedade talvez excessiva, muitas vezes, nessa aplicação do sigilo, nessa questão de aplicar o que já está disposto na lei. Fora que a gente tem alguns usos também, às vezes, do próprio decreto 7724, que o doutor mencionou, que é do artigo 13, que determina que possibilita, né, a negativa de atendimento a um pedido quando ele é eventualmente considerado desproporcional ou desarrazoado, né? E esse conceito de desproporcional ou desarrazoado também é bastante flexível e é usado com bastante frequência no governo federal e nas esferas locais também. Muitas vezes até porque não tem tantos servidores disponíveis para atender a pedidos de acesso à informação, por exemplo. Então, eles usam esse argumento do desproporcional porque eles não conseguiriam atender, às vezes, até a pedidos simples. Então, eu só gostaria de pontuar isso, assim, que sim, a lei tem hipóteses muito claras de negativas de acesso à informação, mas na prática, às vezes, a gente observa uns exageros. Bom, a gente vai continuar com esse nosso assunto, mas agora, Preservar a Lei faz uma pequena pausa. A gente volta já. O Preservar a Lei está de volta e o assunto hoje é a Lei de Acesso à Informação. Você conhece a Operação Serenata de Amor? É um programa criado por jovens em 2016 que verifica se há irregularidade em gastos parlamentares, mais precisamente os dados de reembolso para a Câmara dos Deputados. Uma inteligência artificial chamada Rose analisa dados referentes à cota para o exercício da atividade parlamentar, o CEAP, de deputados federais e senadores, identificando suspeitas e incentivando a população a questioná-los. Agora, a Operação Serenata deu origem a outro projeto, o Querido Diário, que pretende usar a tecnologia para facilitar o acesso aos formatos defasados dos antigos diários oficiais pelo país. Vamos ver. Você já deve ter ouvido falar da Operação Serenata de Amor. Criada em 2016, a iniciativa se tornou um dos maiores projetos de controle social da América Latina. Analisando apenas o uso da cota parlamentar, que tinha acabado de ser aberta à sociedade por meio da Lei de Acesso à Informação, a Serenata provou que é possível utilizar a tecnologia para combater a corrupção no Brasil.
Mas, apesar de todo sucesso, a cota parlamentar dos deputados federais é apenas uma fatia do bolo no orçamento do governo. A circulação de dinheiro no país vai muito além dos limites de Brasília. E ao longo desses anos, nós recebemos inúmeros pedidos para aplicar o projeto em outros contextos pelo Brasil afora. Infelizmente, quando expandimos nosso olhar e chegamos até as esferas municipais, onde as decisões políticas afetam mais diretamente a vida dos cidadãos, encontramos verdadeiros desertos de dados, e sem dado nem informação, não é possível fiscalizar o poder público. É aí que entra o querido diário. Os diários oficiais dos municípios são a principal fonte de informação que a gente tem sobre os governos locais no Brasil hoje. É ali que são publicados todos os atos oficiais das prefeituras, contratações, demissões, normas, todo tipo de publicação. O grande problema é que, embora a gente até consiga acessar esses diários pela internet, a maioria deles ainda se parece com jornais impressos, na forma como eles eram há mais de um século. Esse formato é fechado e dificulta a busca por informações de nosso interesse e o cruzamento com outras bases de dados para encontrar irregularidades. Marina, você vê aí que eles foram além, né? Além, obviamente, de coletar dados, colocar tudo numa inteligência artificial, eles também utilizaram um projeto que está ainda tentando sair do papel em relação aí aos diários oficiais, porque não dá para captar informação. Queria saber de você, tecnologia ajuda, né? Nossa, ajuda demais e é muito importante que a lei de acesso à informação e as próximas leis de transparência que sejam feitas levem isso em consideração. A lei de acesso à informação já faz menção à questão dos dados abertos, que a gente diz, como a Fernanda deve ter mencionado aí no vídeo, que são dados que a gente consegue usar por meio de robozinhos como a Rose, que eles conseguem ser lidos por robozinhos. Então, é sempre importante que a legislação acompanhe essas evoluções e permita que a gente use as informações públicas dessa maneira. Doutor Fábio, a pergunta aí em relação a exatamente esse uso de tecnologia. Quando esses portais de transparência saem do ar, as informações não são acessadas, tem algum tipo de punição? O que acontece? Como o cidadão pode acionar dizendo, olha, a página está em branco, as pessoas não têm informação, está defasado, no caso aí os dados, né? O que acontece? Sim, todo o sistema de acesso à informação, né, ele está baseado, na verdade, no fornecimento dessas informações pelas unidades, né, do poder público. Então, cada unidade dessa, cada órgão, cada entidade pública tem a sua ouvidoria. Nesse momento em que alguma informação que deveria estar, por exemplo, na internet não se encontra disponível, né, eu recomendo, então, que se faça uma reclamação, um registro na ouvidoria do órgão e também utilizando o ESIC, né, que é o sistema de acesso à informação para o cidadão, colocando exatamente esse registro para que possa haver a correção e os dados possam voltar ao ar, à sua disponibilidade, como prevê a Lei de Acesso à Informação. Também a Marina mencionou isso, né, a questão dos dados abertos. Eu queria voltar também um pouco no comentário anterior, porque a gente falava dessa questão das negativas, né, do acesso à informação. É claro que dados abertos, o próprio nome já fala, né? Esses dados, eles, por definição, eles não têm como ser recusados, né? Mas existem dados, né, que eventualmente são negados, né, sob o argumento de sigilo, e essa base de negativas ela é muito pequena, né? Existe, na verdade, um levantamento feito pela própria CGU, onde mostra claramente que, por exemplo, no ano de 2019, que foi o último levantamento, nós tivemos 7,8% de negativas, né, no total de pedidos, ao passo que em 2018 a gente tinha tido 7,2%, ou seja, houve um aumento de 8% em negativas de um ano para outro, mas ainda assim fica bem abaixo de 10%. E o maior motivo dessas negativas é exatamente quando se fazem pedidos genéricos, né, pedidos mal formulados, ou quando, como mencionado pela Marina, né, e é o caso do ministro Pazuello, se requisitam dados pessoais, né? Esses dados pessoais, o nome também já mostra, né, que não são dados abertos, né? São dados que entram na esfera privada, né, de outrem, e a gente sabe que o nosso direito, né,
até para exercer a cidadania, ele sempre tem que ser relativizado, ele não pode ser tido como um direito absoluto. O nosso direito de acesso à informação, por vezes, é sim, Marina, infelizmente, objetado porque ele entra na esfera do particular, né? Entra na questão de dados pessoais, entram, por exemplo, em sigilos estabelecidos por lei específica, né? Então, existem sim barreiras, né? Algumas barreiras, mas são poucas, né? Eu reputo que, num total de pedidos, a gente ter 8%, cerca de 8% de negativas ainda é pouco. Existem essas barreiras que relativizam, então, o acesso à informação, é bom dizer. Mas, por outro lado, a gente tem a ferramenta do controle social, né? E a Operação Serenata do Amor, ela mostra isso muito bem, como a gente pode implementar a inteligência artificial, né? A Rose, né? E, inclusive, foi criado um site que é Jarbas, né? Que é o jarbas.ai, onde todos esses dados estão lá compilados de uma maneira mais acessível, né? Mais organizada, exatamente porque a lei de acesso à informação, o espírito de criação dela, né? Como a Marina também mencionou, foi permitir o controle social. Então, eu acho que tem tudo a ver com esses novos tempos, né? Com a questão também da gente poder dar uma efetividade prática ao direito, nós termos compilações de dados que possibilitem ao cidadão acompanhar o que está sendo, por exemplo, custeado com os nossos impostos, né? Com a nossa contribuição para o funcionamento do governo. Doutor, só para esclarecer um ponto, ainda em caso de negativa, o cidadão ele pode recorrer a alguma instância superior? O pedido de acesso ele tem sim uma tendência, no meu modo de ver, a pensar também a lógica da administração pública, né? Eu não vou dizer que isso é um corporativismo, vou dizendo que a gente está dentro ainda de uma instância onde o interesse público subjacente, o interesse da administração ainda pode, de alguma maneira, contaminar essa avaliação discricionária do pedido. Mas a gente sabe que existe, sim, a possibilidade de se acessar o Poder Judiciário para também decidir sobre o pedido de acesso realizado. Ou seja, ao ingressarmos no Poder Judiciário, a premissa é que você vai ter um juiz isento, né, imparcial, que vai decidir essa questão, e aí, talvez sem olhar tanto essa questão, que eu não estou chamando de corporativismo, mas eu acho que existe sim um interesse público subjacente da administração pública, que muitas das vezes ele torna mais embaraçoso, talvez um olhar um pouco negativo para essa questão da discricionariedade da decisão em pedidos de acesso à informação, como a Marina também comentou, e faz muito aqui o papel dela, porque a transparência existe exatamente para isso. A lei de acesso, o artigo 10 e o parágrafo 3º dela diz que não é permitido pedir a motivação do pedido de acesso à informação. Quer dizer, talvez em alguns pedidos seja importante colocar a motivação justamente para que ele não seja genérico demais ou para que ele não fique pouco claro, mas o órgão público ou ninguém pode pedir a motivação, ou um pedido de acesso à informação ele pode e eventualmente deve ser livre dessa justificativa, ele não precisa ser justificado. No próprio repositório lá da CGU, eles mencionam, né, uma classificação é justamente o pedido feito de forma genérica e como você mencionou e tem razão, embora a lei preveja que não há necessidade de apresentação dessa motivação, é bom que se especifique, né, ao menos, qual é o interesse nessa informação, porque acho que isso também constrói a cidadania, né? Nada como um bom debate, mas eu quero dar um dado antes para vocês. O acesso à informação pública é um direito reconhecido em cerca de 90 países do mundo, cada um com sua respectiva legislação. Para a Unesco, a garantia à informação é um direito humano fundamental. Pergunto para o doutor Fábio a mesma pergunta para a Marina. Quais as boas práticas de outros países com os quais a gente poderia aprender para aplicar na nossa lei? Essa questão das boas práticas, né, de uma boa governança, vamos dizer assim, do sistema de acesso à informação, realmente é um tema hoje bastante em voga, né? E nós sabemos que em outras legislações ao redor do mundo, essa questão da proteção dos dados também individuais, que a gente vinha comentando há pouco, ela tem sido reforçada, né? Recentemente nós tivemos aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na União Europeia também existe, já em vigor há cerca de um ano, uma lei geral
de proteção, né, uma regulação geral de proteção de dados, e isso avança de maneira quase que uniforme nos diversos países com essa questão da proteção do dado individual, né? Marina, com quem a gente pode aprender ainda? Eu acho que uma referência bastante próxima e similar até em termos culturais seria o México. O México ele teve uma lei de acesso à informação pública também federal, né? A gente costuma muitas vezes olhar para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma lei de acesso à informação bastante diferente até pela organização do Estado ser diferente ali. A lei federal de acesso à informação no México, acho que o grande aprendizado que a gente talvez pudesse tentar aplicar aqui no Brasil, com certas restrições provavelmente de orçamento, é que lá eles têm o que eles chamam de Instituto Nacional de Acesso à Informação, Instituto Federal de Acesso à Informação, que é um órgão autônomo, é como se a CGU não fizesse parte do governo, seria uma CGU autônoma, quase como um Ministério Público, né, que é um poder fiscalizatório de monitoramento, só que ele é independente. E aí ele tem um orçamento próprio, ele tem toda uma governança própria, isso confere a ele maior independência do que, por exemplo, a gente tem atualmente na CGU, que de qualquer forma, por mais independente que ela tenha agido até o momento, ela ainda é um órgão vinculado ao Executivo Federal, certo? Em cima do que a Marina comentou, né, do assunto do México, né, lembrando justamente aqui que essas orientações gerais, né, para notificações de privacidade, como chamam lá no México, é justamente essa jurisprudência que pode dar maior clareza às situações de negativa, né? Por que e quando se deve negar ou se pode negar um pedido de acesso à informação. E muito bem lembrado também que o órgão lá do México é um órgão que a gente pode ter como parâmetro porque ele faz o balanceamento das duas situações. Ele é, ao mesmo tempo, um órgão que preza pelo acesso à informação, mas também que gerencia a parte de proteção de dados privados. Então, acho que muito bem lembrado pela Marina, e é um ponto aqui para nós concordarmos que é um exemplo a ser seguido pelo Brasil, como o México vem tratando essa questão de relativização do acesso à informação em função da privacidade de dados e quando isso pode ser feito e quando não deve ser feito. E é assim, com paz e harmonia, com discordância e concordância, que a gente encerra o Preservar a Lei, agradecendo a participação de vocês. E é isso, gente. O programa fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!